fôlego, louve ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aplaude nosso Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Você está feliz? Bendito seja. Já falou com seu irmão? Chamou ele pelo nome? Ainda não. Nós temos aprendido que nós devemos cumprimentar o nosso irmão chamando-o pelo nome. Tarefa difícil. Acredito que todos aqui já sabem o nome uns dos outros, não é verdade? Você consegue fazer isso? Vamos praticar? Eu só sei da irmã Nazinha. Diga a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmão Marcelo. A paz do Senhor, irmão Marcelo. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, chamando ela pelo nome. Se você não sabe, pergunte e depois cumprimente. Glória a Deus. Amém? Vamos lá então. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, e o verso 14. Nós vamos continuar com o nosso ensinamento sobre unidade. E essa noite nós ainda vamos estar falando sobre unidade e unanimidade. Unidade e unanimidade. O texto ele diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos ler juntos? Do jeito que está na sua Bíblia, mesmo que tenha uma versão diferente. Atos capítulo 1, verso 14. Do jeito que estiver aí, você lê, não tem problema, tá bom? 1, 2, 3, e todos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Ok. Agora ainda em Atos capítulo 2, só um pouquinho mais à frente, e o verso 46. Ele diz assim: e perseverando unânimes, observe sempre a esta palavra, unânime ou unanimidade. O verso 1, o capítulo 1 que nós lemos, o verso 14, diz: eles perseveravam unanimemente. E no 2,46 ele diz: perseverando unânimes todos
o quê? Todos os dias, aonde? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 4. O verso 24. Aqui vai falar de um momento em que Pedro está debaixo de uma acusação e a igreja orava por ele, capítulo 4, e o verso 24 diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Bendito seja isso. Eu quero ler para você uma definição que eu peguei do dicionário sobre unanimidade. Afinal de contas, o tema que vamos estar trabalhando esta noite é unidade e unanimidade. Unanimidade é a qualidade de unânime, ou seja, comunhão de ideias, opiniões ou pensamentos. Repetindo, unanimidade é a qualidade de unânime, que quer dizer comunhão de ideias ou pensamentos e opiniões. Mas o que é unânime? É estar em conformidade com todos os demais, também se referindo a sentimentos e opiniões de pensamento. Então, quando nós encontramos esses textos, por exemplo, em Atos 1, Atos 2, Atos 4, e ainda temos Romanos 15, 6, que vamos ler daqui a pouco, nós percebemos que a igreja da época, ela não pensava diferente. Eles pensavam todas as mesmas coisas, tinham os mesmos sentimentos e as mesmas opiniões. No ensino anterior sobre unidade no corpo, que foi ministrado pelo irmão Aldeni, nós aprendemos que essa unanimidade ela está relacionada a coisas espirituais, coisas pertencentes ao reino de Deus, à obra de Deus, e não meramente sobre coisas corriqueiras da vida, como a questão de vestimenta, uma questão sobre política, uma questão sobre futebol. Isso aí nós não vamos conseguir unanimidade. Com um ou com outro você consegue. Mas concernente às coisas do reino de Deus, nós precisamos ter, pensar e agir em unanimidade. Por que precisamos disso, pastor? Porque senão não seremos uma igreja completa. Não seremos uma igreja em unidade com o corpo de Cristo. O próprio Cristo pede essas coisas de nós. Volte lá em Atos capítulo 1, o verso 14, texto que nós estávamos lendo. Todos estes quem? Apóstolos e membros estavam, aliás, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Uma igreja vitoriosa, ela nunca vai desprezar a unidade e a unanimidade da oração. Uma igreja que não ora, não vence. Uma igreja que não ora, não vence. Todo o processo de unidade e unanimidade, ela primeiro começa dentro dos nossos lares. A unidade e a unanimidade de uma igreja, de uma congregação local, ela começa lá dentro de casa. E o que acontece aqui é reflexo do que já vem acontecendo lá.
Aqui nós recebemos instruções e ensinamentos, isso é verdade, mas se a prática disso não acontecer fora deste ambiente também, será insustentável dizer que só quando nós nos reunirmos haverá unidade e unanimidade. Isso será uma mentira. Você me compreende? Amém. Observe se unidade e unanimidade não é importante dentro da sua casa. Marido e mulher, esposa e marido, pais e filhos, avós e neto e algo parecido com isso, dependendo com quem você mora. Observe se isso não é importante para que uma casa avance, cresça, para que uma casa prospere. Se a esposa quer ir para um canto, ainda que seja correto, mas o marido quer ir para outro, não haverá progresso, não haverá prosperidade. Se o pai e a mãe querem ir para um canto e os filhos não querem ir, aliás, os filhos querem ir para outro, não haverá prosperidade plena naquela casa. Então, todo o processo de unidade e unanimidade congregacional, ele começa dentro das nossas casas. Aqui nós passamos 1h30, 2 horas, o mais tardar umas 2h30, extrapolando. Nós não temos tanto tempo para colocar isso em prática. Essa prática, a manifestação disso de forma prática, acontecerá no nosso dia a dia. Acontecerá dentro do local onde estamos. Acontecerá dentro da nossa casa. Porque, afinal de contas, ao sairmos daquele lugar, a união se desfará. É como se nós estivéssemos dentro de um saco aqui dentro. Entenda isso de um bom modo. Todos no mesmo ambiente, todos no mesmo lugar, mas daqui a pouco a boca do saco abre. E aí cada um sai por ali. A união se desfez por causa do espaço. Mas a unidade, ela não pode se desfazer, mesmo nós estando em nossas casas. A unidade e a unanimidade sobre a obra de Deus e o reino de Deus permanece a mesma. Oração e súplica todos os dias, perseverando na palavra e na doutrina dos apóstolos. Alguém diz, olha, você não precisa seguir o seu pastor, o ensinamento dele. Isso também não é verdade. Porque a igreja, no livro de Atos, diz a Bíblia, eles perseveravam na oração, perseveravam no ensino e na doutrina dos apóstolos. É necessário. É necessário. O mundo vai dizer qualquer outra coisa para você. Mas a pergunta é, você vive no mundo ou vive na igreja? Aliás, não é nem viver na igreja, você é a igreja. E como corpo de Cristo, o que precisa ir mudando é a mentalidade, a forma de pensar, a forma de agir. Porque se a mentalidade não mudar, o corpo não trabalha de acordo. O teu corpo faz aquilo que você pensa. Você me entende? Amém. Podemos então ler o texto de Romanos 15, o verso 6. Essa é uma introdução para a gente começar a trabalhar algumas coisas. Nós precisamos sonhar com a igreja como um empreendimento celestial, no qual o próprio Deus se une a gente como nós para sermos uma testemunha de graça na terra. Romanos 15, 6, ele diz... Para você ter um entendimento melhor, vamos ler do 5. Do 5 e o 6. Ele diz assim, Romanos 15, verso 5. Ele diz, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo. Então, a recomendação bíblica é que o Deus de nossa paciência e consolação, porque Ele nos consola, Ele diz, vos conceda o mesmo sentimento. E sentimento Ele está falando não só da forma de pensar, mas também em questões de opinião.
Ele conceda a vocês o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Não é segundo o que eu penso, não é segundo o que você pensa, mas é segundo o que Cristo nos coloca. Afinal de contas, nós servimos a Ele. A igreja é dele, não é do pastor. O pastor é um agente administrador por meio da autoridade que Cristo entregou ao homem na terra. Mas esta obediência em sentimento, um para com o outro, tem que estar de acordo com Cristo. Você me ouve? Amém. O verso 6 ele diz: para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, além de vocês pensarem, vocês precisam concordar. Precisam concordar a uma só boca, ou seja, não pode ter várias boquinhas falando, uma coisinha separada, uma coisinha diferente. Quando alguém perguntar, por exemplo, para vocês aqui, digamos que seja uma outra pessoa ensinando a você esta noite e dissesse, igreja local, qual é a missão de vocês? Vocês iriam dizer, ganhar almas para Jesus. Aleluia, meu Deus. É uma delas. Mas isso precisa estar bem claro. Um sentimento um para com o outro, e ele diz, para que vocês concordem a uma boca. Um não diria, ganhar não, isso aí a gente faz de outro jeito e tal, a gente tenta. Não, é a missão da igreja. A principal missão da igreja é testemunhar do poder de Deus, ganhando outras pessoas para o reino de Cristo. Ok? Olha, nós precisamos sonhar com um ambiente onde haja manifestação de amor e aceitação. A igreja ela precisa ser uma igreja amorosa e não uma igreja repelente. Cristo diz que uma das demonstrações de que nós seríamos seus discípulos era se nós amássemos uns aos outros. Ah não, pastor, com aquele dali eu não gosto muito dele, não vou amar ele não. Aquele irmão é meio esquisito, aquele cabelinho dele ali, eu não sei não. Não gostei muito não. O que a Bíblia diz é que os teus gostos pouco interessam. A vontade de Deus é que precisa prevalecer. Amém. Ah, aquele ali veio com um ladinho do cabelo, pastor, aqui está pintado de pica-pau, de vermelho. Isso não é de Deus não, pastor, mas a Bíblia manda você fazer o quê? Amar. Eu não estou perguntando do teu gosto. Que gosto, irmão? Se nós formos olhar para tudo isso, ninguém se entende na face da terra. Um gosta de estar assim, outro gosta de estar assim, bem mais assim, outro gosta de uma gravata e tal, e tal, e tal, outro gosta, sabe? É claro, precisamos ser modestos. Ninguém vai estar numa situação onde vai estar provocando o outro. Mas em termos de amor, ele diz, vocês precisam amar uns aos outros para que o mundo saiba que vocês são meus discípulos. Aleluia. Se não tiver isso, é impossível um ajuntamento de pessoas permanecer junto por muito tempo. Se não houver amor. Hoje em dia as pessoas pensam que para serem inteligentes precisam ser do contra. Mas o que é isso? Elas imaginam que se discordarem serão pensadores livres e originais. Concernente às coisas naturais da vida, fique à vontade. Mas concernente ao reino, é um só pensamento, uma só opinião, uma só boca, uma só fé. O problema
desses que discordam porque se acham do contra, é que essa atitude destrói a unidade. Não existe unidade sem unanimidade. A palavra de Deus ensina que as coisas de Deus são alcançadas na unidade de propósito, ou seja, na unidade. Então, por que fazemos? Fazemos de propósito com propósito. Fazemos de propósito com propósito. Às vezes algumas pessoas não dizem assim, rapaz, fulano fez aquilo de propósito. É quando você percebe que há uma intencionalidade da pessoa de forma racional. Mas geralmente quando nós dizemos isso é quando alguém fez alguma coisa que a gente não gostou. Na verdade, não, você fez isso de propósito. Não dizemos isso, às vezes não enxergamos isso. Pois no mundo espiritual nós também precisamos ter esta consciência. Sabermos por que estamos fazendo e fazermos de propósito com propósito. E isso é importante. E dentro do nosso lar também devemos fazer isso de propósito e com propósito. Porque a unidade do reino só é alcançada por meio do propósito na unidade. E aqui entra novamente os textos que nós lemos. Eles perseveravam unânimes, ou unanimemente, todos os dias no templo. Alguns dizem, o templo não é mais importante, pastor. Mais do que a sua vida, não é não. Mas é importante o ajuntamento. Porque aqui nós fazemos a uniformidade daquilo que Deus precisa. Esse é o momento onde cada um, a cada final de semana, intervalos no meio da semana, nós nos reunimos para colocar a unidade em ajuste. E fazemos isso de propósito e com propósito. Diga para o seu irmão, a unidade e a unanimidade deve acontecer de propósito e com propósito. Existem 3 áreas nas quais precisamos ter uma unidade prática. 3 áreas. Você que está anotando pode escrever aí. 3 áreas pelas quais precisamos ter unidade prática. A primeira delas é o ensino. O que é que nós lemos, por exemplo, no livro de Atos, que nós acabamos de ler ele há pouco? Desde o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 4 que nós lemos, o que ele fala? Eles perseveravam unânimes na oração. Eles perseveravam no capítulo 2, no templo, no partir do pão e com alegria em seus corações. O que podemos ver neste livro é que a obra prevaleceu por causa da unidade em 3 áreas: oração, palavra e espírito. A obra prevaleceu nesse período por causa da unanimidade nessas 3 áreas: oração, palavra e o Espírito. São áreas extremamente importantes. Se você negligenciar a oração, a palavra e a manifestação do Espírito, você não entrou dentro do propósito do mover de Deus. Pois nenhuma igreja fica de pé sem a oração e sem a palavra, que é o ensino. Vocês ainda estão aí? Amém.
Tudo que precisamos é oração, palavra e espírito para conquistarmos a nossa geração, mas isso deve acontecer com unanimidade. Sabe, eu já vi grupos de pessoas, irmãos, se reunirem, eles eram muito fervorosos em sua oração. Alguns deles tinham uma boa oratória, sabiam falar da palavra de Deus, mas eram quebra-pau a vida deles. Eles oravam não pela unidade, mas oravam para dizer: eu oro melhor. Alguns oravam até mais altos do que o outro, não porque ele já orava alto, mas porque ele queria que os outros vissem que ele era aquele irmão que orava. Alguns pregavam, e sabe, quando iam pregar, queriam pregar naquela energia, naquela empolgação para dizer: eu sou o melhor na pregação, mas não pregava por causa da unidade. Estavam fazendo a coisa certa, porém com o propósito errado. Às vezes você pode até estar fazendo a coisa certa, mas se o propósito pelo qual está sendo feito estiver desviado, você não alcança o objetivo que Deus quer que você alcance. Por que oramos? Oramos porque a oração é o nosso elo de comunicação com Deus. É o nosso elo de intimidade com Deus. Oramos porque quando a igreja ora, ele diz: a oração de um justo pode muito em seu efeito, e quando 2 ou 3 estiverem orando e concordarem a respeito de alguma coisa, unidade. Quando vocês pensarem a mesma coisa, ainda que sejam 2, e disserem: Pai Celestial, Aleluia, Deus. como diz o livro de Isaías, ele diz: ali eu estarei e ouvirei. Quando vocês clamarem a mim, prontamente eu direi: estou aqui. Vocês já pensaram no empreendimento onde Deus chega e diz: eu quero ser o teu ajudador? E você também o ajudador de Deus? Claro, se a gente for levar isso ao pé da palavra, eu nem diz, mas Deus não precisa de ajuda de ninguém, isso é verdade. Mas a obra de Deus na terra, Deus abençoa o seu povo. E nós, através de um coração unânime na presença do Senhor, também abençoamos a vida das pessoas. O que Atos diz em relação à igreja, no verso 42 do capítulo 2, você pode acompanhar aí ainda na sua Bíblia. Eles perseveravam, capítulo 2, verso 2, aliás, capítulo 2, verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, ela precisa ser praticada. Sabe? O que seria o contrário disso? Eu estou ensinando a você hoje sobre unidade e unanimidade. O que seria perseverar na doutrina dos apóstolos? Seria ao término, por exemplo, disso aqui, todos vocês saírem pensando a mesma coisa, não porque eu falei, mas porque o que foi falado foi direcionado pela palavra de Deus para o ensino e proveito vosso. E ao sair, todos deveriam perseverar naquilo que foi ensinado aqui esta noite. Embora eu não carregue sobre meus ombros o título de apóstolo, mas imagine isso como se fosse. Era assim que a igreja fazia. Quando os apóstolos chegavam para a multidão ou para um grupo de pessoas e dava-lhes um ensino, os membros da igreja perseveravam naquilo em que eram ensinados. Para nós hoje não é diferente.
Porque o que eu estou ensinando hoje, como os apóstolos ensinaram lá atrás, é a palavra de Deus e ela precisa ser obedecida se você quiser prosperar como igreja. Então nós precisamos perseverar no que também é ensinado por nossos pastores. O mundo ensina ao contrário para você, mas você não anda guiado pelos ensinos do mundo. O que é ensinado entre nós precisa ter o amém de cada um. Se não houver essa unanimidade, a palavra não prevalecerá. Podemos ter diferentes opiniões e pareceres a respeito de coisas naturais da vida. Mas quando se trata das coisas da igreja, precisamos ter um único parecer. Abra sua Bíblia em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 13, o verso 11. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Glória a Deus. Seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Vir à igreja não resolve, só vir à igreja não resolve. Você precisa perseverar no ensinamento da liderança da igreja. Como lá era apóstolos, hoje nós temos pastores. Algumas denominações até têm apóstolos, têm bispos. Mas o caso da nossa, nós temos pastores. E você precisa perseverar na doutrina dos pastores, dos líderes que estão ensinando a você. É o que Paulo está dizendo. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, ele diz: seja alegre, seja perfeito, sede consolados, sede de um mesmo parecer, opinião e pensamento. Vivei em paz, não faça guerra, não cause tribulação na vida do outro. Viva em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Você consegue dizer para o seu irmão? Vamos parafrasear isso para nós. Diga assim para ele, repita comigo: regozije-se ao meu lado. Seja perfeito. Seja consolado. Pense junto comigo nas mesmas coisas. Vivamos em paz. E o Deus de amor e de paz será comigo e contigo. Já pensou isso dentro de casa? Já pensou isso fluindo na esposa, fluindo no marido, fluindo nos filhos, fluindo nos netos? Você é de paz ou você é de briga? Você é de reconciliação ou é daquele que diz: agora eu vou quebrar tudo, mas vão conhecer quem eu sou? Já ouviram aquela canção? Deus está me ensinando. Ele te ensina? Amém. Agora volte para o primeiro livro de 1 aos Coríntios. Volte aí algumas páginas. Você está sendo testado para ouvir essa palavra, né? Eu não corri, você não pode correr. 1 aos Coríntios, capítulo 11, o verso 16.
Vamos ler todos juntos, na mesma língua que você tiver aí, na mesma versão. Todos acharam? Então vamos lá, 1, 2, 3. Mas Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas o que é contencioso? Eu vou ler para você de acordo com o termo jurídico contencioso. Tudo que possa ser objeto de contestação, disputa ou conflito de interesses. O que o texto está dizendo? Se alguém quiser ser, aliás, um conflituoso, que quiser fazer uma disputa ou tiver um conflito de interesse, ele diz, esse pode até querer, mas nós não temos essa prática, não temos esse costume. Nem as igrejas de Deus. Ele diz, essa não é a prática para a igreja de Deus. Você é a igreja? Amém. Então ele está dizendo, a partir do momento que você ingressa como igreja, você não pode ter esse conflito de interesse em relação às coisas espirituais. Irmãos, parece difícil porque o mundo fala coisas ao contrário para nós. O mundo fala coisas ao contrário para você. Porque o mundo quer exatamente que a unidade da igreja seja quebrada. O momento mais terrível para encontrar unidade e unanimidade foi no período da pandemia, quando um dizia a igreja tem que fechar, e outro dizia não, a igreja tem que estar aberta. Pense num conflito doido. Alguns ministros diziam, não, a igreja tem que estar aberta, a igreja é um hospital, a igreja tem que estar lá para orar, quem quiser ir vai, quem não quiser fica. Mas a igreja tem que estar disponível para os aflitos, necessitados. Pensa que foi aquela dificuldade. E aí, para completar, quem já não era a favor da igreja, dizia a igreja tem que estar fechada mesmo, porque a igreja é causa de contaminação. O maior interessado em gerar um conflito de interesse, uma disputa, uma contestação acerca dos princípios do reino de Deus é o próprio Satanás. Jesus disse, uma casa dividida não prevalece. Um reino dividido não subsistirá. Uma igreja que não consegue se unir para um propósito, uma igreja que não consegue se unir para um propósito de oração, uma igreja que não consegue se unir para um propósito de evangelismo, uma igreja que não consegue se unir para um propósito de construção, uma igreja que não consegue se unir para se compadecer do necessitado, ela não vai a lugar nenhum. Vai ser só um ajuntamento de pessoas. Quantas bênçãos já não aconteceram aqui entre nós, porque quando nós dizíamos, olha, culto de quarta-feira, por exemplo, oração e ensino da palavra, irmãos, tem orações aqui, pedidos de oração, tem, aí a gente olha, é isso aqui, e todos orando pelas mesmas coisas. Às vezes minutos depois, às vezes um telefonema depois, alguém dizia, pastor, já recebi meu milagre. Às vezes no outro dia o outro chegava e dizia, eu recebi minha bênção, eu recebi minha cura. Por causa de quê? Todos pensaram a mesma coisa, todos fizeram a mesma coisa. Você não pode estar ausente do corpo no propósito. A tua igreja está orando, você precisa pensar na mesma coisa. A minha igreja está orando, eu não posso ficar de fora. Eu tenho unidades com ele, eu tenho conformidade com eles, eu penso as mesmas coisas com ele. Aleluia, meu Deus. Você não pode ficar de fora.
Se sua igreja vai abraçar uma obra missionária, você não pode ficar de fora. Porque o nosso alvo é ganharmos almas para Jesus. Se a sua igreja abraçou um propósito de este ano alcançarmos 100 novas pessoas, você não pode pensar diferente. Senão nós não alcançaremos. Você não pode. Você deve dormir pensando, a igreja vai ganhar 100 almas. Aleluia. Aí alguém diz, mas não tem aonde colocar. Tem, é só ganhar que tem, aparece. Ah não, acho que 100 é muita, pastor. Se você quiser duvidar, duvida sozinho, mas não traz esse conflito do teu interesse, da tua falta de fé para o outro. Fica só contigo. Eu estou ensinando você que como igreja, quando a sua igreja está em unidade e ela recebe a bênção de Deus, essa bênção também escorre até onde você está. Salmo 131, ele diz que quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, o óleo não fica estagnado sobre a cabeça, o óleo desce para a barba, conexão. Aleluia, Deus. O óleo da barba escorre para as vestes, conexão. Se a tua igreja, por meio do corpo maior dela, em nível de liderança, alcança esta unidade, o óleo é derramado sobre a cabeça desses líderes e vai escorrer para a barba. Quem é a barba? São aqueles que estão mais próximos da conexão com a cabeça. Quem são as vestimentas? São aqueles que estão mais próximos do corpo da igreja. Quando a tua casa recebe o óleo da bênção de Deus por causa da unidade, a esposa, que é a conexão mais próxima do marido, está como se fosse a barba. Os filhos como a vestimenta. Toda a casa é abençoada. Ele diz, o óleo desce sobre a cabeça, escorre para a barba e chega até as vestimentas. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bendito seja Deus. Você deve combater todo nível de falta de unidade, falta de união e propósito dentro do seu lar. Você deve combater isso. Como crentes, nós não podemos aceitar alguém com pensamento contrário à visão que Deus tem dado a esta igreja. Nós não podemos. Ah, eu não creio em milagres. Tudo bem. Não creia. E permanecerás doente. Mas aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Amém, meu Deus. Esta unidade, ela precisa ser praticada todos os dias. Ainda no mesmo livro onde estamos, no capítulo 14 agora, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Ele diz assim, 1 Coríntios 14, 33, ele diz, porque Deus não é Deus de confusão. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa no meio de confusão? Não. Ele primeiro vai deixar o povo se aquietar. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. A pior coisa e a coisa mais terrível é você estar no meio de uma congregação onde você tem um monte de crentes brigando. Fofoca para um lado, fofoca para o outro. Fofoca aqui, fofoca acolá. Dá até para fazer um programa, né? E você, como cristão, não deve dar apoio a nenhum tipo de fofoca, por mais engraçado que seja, em qualquer que seja a rede ou qualquer programa televisivo.
Não empreste os seus olhos nem os seus ouvidos a programas de fofoca. Não gaste seu tempo, não gaste a sua energia. Energia sua do seu corpo e energia da sua casa também. Vai sair caro mais tarde. Não perda horas de sono assistindo programas que estão falando da vida alheia como fofoca. Isso não é de Deus. Toda fofoca traz tribulação na vida das pessoas. Todo boato negativo, todo boato difamatório na vida das pessoas traz um dano terrível. Se você não pode falar bem de alguém, fique calado. Procure as coisas boas nas pessoas, porque o que é ruim as pessoas já falam normalmente. Ainda que você saiba que alguém tem falha e tem erros, tem fraquezas, fortaleça nessa pessoa o que ela tem de melhor. Amém. Às vezes é terrível. Às vezes a esposa ou o marido olha para o outro e diz: rapaz, essa criatura é uma peste. Isso é burro. Isso é não sei o quê. Sabe? Isso quebra a unidade. Isso destrói a unidade. Isso não pode ser assim. Nós devemos fortalecer o que há de melhor no outro. Eu tenho certeza que se olhar direitinho para a pessoa que está dentro da sua casa, você vai encontrar coisas maravilhosas e excelentes na vida daquela pessoa. Se você tiver de corrigir por alguma falha, chegue com amor e mansidão, corrija. Mas diga a ela o ponto bom e forte que ela tem. Ela vai se sentir motivada para continuar fazendo o que é certo e abandonar o que é errado. Sabe quando é que as pessoas repetem padrão de erro? Quando este padrão de erro é reforçado. Sabe quando é que as pessoas fazem as coisas mais certas? Quando o padrão de acerto é reforçado. Reforce o que há de bom em você, porque o que é ruim vai acontecer naturalmente. E às vezes o que é bom, por um erro que você faz, você esquece das outras coisas boas que você fez. Como igreja, nós não seremos 100% em tudo, mas ainda o texto que nós lemos anteriormente, ele diz: sejam perfeitos. Amém. Às vezes nós dizemos: não, eu não sou perfeito. Você pode ter imperfeições, mas ainda assim ele diz: seja, promova perfeição em você. O que você não foi bom ontem, faça melhor hoje. Amém. O que você não alcançou ontem, procure alcançar hoje. Fortaleça hoje. Porque o acerto que você fortalece, você vai vendo que no dia a dia você vai aumentando isso, e isso vai se tornando um padrão muito melhor na sua vida. Nós não somos contenciosos, nós não somos de confusão. Esse cara tão caladinho. Nós não somos de confusão. Amém. Qualquer pessoa que entrar no nosso meio tentando fazer confusão, qual deve ser o nosso procedimento? Irmão, irmã, chega no ouvidinho dela ou dele e diz: olha, aqui nós não temos esse costume. Se você quiser ficar conosco, é bom você observar como nós nos comportamos e se comportar igualzinho também. Amém. Nós não temos essa prática. Se alguém chegar falando mal do seu pastor, você vai dizer: rapaz, é mesmo, bem que eu já tinha percebido um negócio desse. Ai, Jesus tem poder. Até que eu já estava suspeitando disso. Se alguém chegar e falar mal do seu pastor, você vai dizer: ei, há quanto tempo você conhece ele para falar mal dele? Nós não temos essa prática aqui. Se você não pode falar bem, então, ó, caladinho. Aí você diz: não, mas é porque é o pastor. É não. Porque quando eu ouço alguém falando mal de você, está falando mal de mim. Porque você é ovelha desse rebanho e eu sou seu pastor. Então eu não gosto mesmo não quando alguém fala desta igreja. Não gosto quando alguém fala de você. E quando alguém quer dizer alguma coisa: ó, meu irmão, vamos parar por aqui, vamos encerrar esse negócio, vamos resolver isso. Porque isso não é bom. Coloca essa pessoa para orar 1 hora, de joelho. Irmão, não sei como resolver isso, rapidinho. Vamos se ajoelhar aqui durante 1 hora. Você vai orar e eu só quero ouvir sair da sua boca bênção sobre a vida dessa pessoa. Você não quer mudar o quadro?
Coisa boa é quando alguém está falando do outro, você diz, irmão, é mesmo? Puxa vida, peraí, rapidinho, deixa eu ligar aqui para o fulano, chama ele aqui, a gente já resolve isso aqui. Não, pastor, não precisava, não precisa. Peraí, calma aí, deixa eu chamar fulano aqui. Porque quem fofoca, ela só quer levar uma mensagem, ela não tem comprometimento na solução. Ela não tem comprometimento na solução. Ela é só espalhador de brasa e joga para os outros pisar em cima e fica rindo dos outros pulando em cima das brasas quentes. Isso é terrível. Mas nós somos de paz. Amém. Imagine só, quantos aqui são motoristas habilitados? Motorista habilitado. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagine só, irmão Rosemil, nós estamos dentro de uma Kombi, que é uma que cabe 8, e o senhor está dirigindo. Mas todos os habilitados também estão juntos. Aí aquele que está lá do seu lado, naquele banco da Kombi 2, né? Ô irmão, dobra aqui. E aí o irmão está dirigindo, está numa marcha um pouco reduzida. Eu sou, irmão, poxa, troca a marcha aí para não andar mais rápido. Aí você vai chegando no cruzamento, freia mais devagar aí, rapaz. Meu irmão, quer me matar do coração? Ou então você dobra numa rua, aí o outro olha para você e diz, por que você dobrou aqui? Isso é terrível. Quer ver um motorista ficar nervoso? É ele dirigindo e o outro dizendo o que ele tem que fazer. Você fica nervoso. E por que eu perguntei de quem dirige? Porque eu também dirijo. Eu fico nervosinho aqui, ó, dobra aqui, quebra ali, entra aqui, freia. Mas devagar. Mas tá devagar, acelera mais, acelera mais. Isso traz uma certa confusão dentro da condução. Quer acertar aqui para dirigir? Você quer dirigir no meu lugar? Ou seja, quando você está em um carro e não é o motorista, o melhor é não emitir opinião. Deixa o motorista dirigir. Deixe o motorista livre para dirigir. Sem unanimidade, nós absolutamente não estaremos qualificados para fazer coisa alguma para o Senhor. Sem unanimidade, estamos acabados e definharemos. Imagine uma congregação, como a efeito do exemplo de várias pessoas habilitadas dentro de uma Kombi, todo mundo dando uma opinião diferente para o motorista. Você vê alguém fazendo isso dentro de um avião? Melhor deixar ele dirigir, né? Entra todo mundo dentro do avião, senta, chega uma aeromoça ou um aeromoço, dá todas aquelas instruções de saída de emergência, o maior pânico da vida. Você diz, rapaz, para que esse cara está dizendo isso? Aquilo é necessário. Todo mundo espera nunca na vida precisar usar aquele troço. Ou entrar num pânico daquele. Mas quem que presta atenção naquilo? São poucos. Mas aí na hora que acontece é o maior desespero. É o que acontece na vida das pessoas hoje. Um ensinamento, por exemplo, que nem esse, talvez alguém possa até estar desapercebido, dizendo, não, isso é... Na hora que a turbulência bate nas asas do teu avião, você diz o quê? Como é que é mesmo que usa? A máscara. Ele disse, se estiver uma criança ao seu lado, você primeiro coloca em quem? Olha aí. Olha a confusão que a
máscara está fazendo? Olha aí. Entendeu? Primeiro você coloca no adulto. Depois você coloca na criança. A criança já vai ver que você está usando e aquilo vai se tornar algo natural para ela aceitar. Se você primeiro coloca nela, você corre o risco dela atribulada se confundir com aquela situação e causar um outro problema. Então o adulto coloca primeiro em si, depois coloca na criança. Se eu estiver errado, depois você me corrige, mas pelo menos essa é a minha lembrança. Agora pense, todo mundo senta ali e confia em dois pilotos, o piloto principal e o piloto substituto. Sim ou não? A ponte de contato com os pilotos ou a cabine de tripulação, ela é responsável por transmitir, o comissário de bordo é responsável por transmitir informações mais preciosas, que é a comunicação principal com a cabine do avião. Toda a mensagem principal, se o piloto quer dar uma mensagem para a tripulação ou para os passageiros, isso é passado ao comissário. E o comissário repassa essa mensagem. Mas ninguém fica levantando, ops, a altitude está demais, desce aí mais um pouquinho, ó, diminui a velocidade, quebra mais para a direita. Ó, na hora da decolagem, tu não faz isso aqui não, tá? Porque me dá um frio na barriga. Não, todo mundo senta. E todo mundo confia que vai sair e vai chegar ao seu destino. Quando eu chego num ambiente, eu não posso chegar querendo mudar a visão da liderança daquele lugar. Não cabe a mim. Se eu vou àquele lugar, cabe a mim entender como aquele lugar funciona e qual é a visão daquele lugar e me adequar dentro deste propósito, dentro da unidade e unanimidade daquela visão. Tem pessoas que às vezes chegam, como já chegaram comigo, às vezes meros visitantes, querendo mudar a minha visão. Eu digo, você é da onde mesmo? Ah, eu sou de Canto Fulano. Eu digo, ah, tá. Tá bom, então faz o seguinte, senta ali naquela cadeira, a gente vai ter oração, mais tarde a gente conversa. Você já pensou? Você está na sua empresa, você é o dono da sua empresa. Você até tem um funcionário trabalhando para você, mas ele quer dizer como você tem que dirigir a empresa. Não quer dizer que alguém não possa dar um conselho. Um conselho não é dizer como você tem que fazer. O nome já diz, é um conselho. É uma sugestão. Mas tem funcionário que diz, ó, só tem que fazer assim, 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 assim. Ô, rapaz, aqui o empregado é você. Eu sou o patrão. Se você quiser dirigir uma empresa do jeito que está aí, você monte uma. Você me entende? Amém. Tem gente querendo mudar a igreja. Tem gente lá de fora que toma umas cachaças e quer dizer como é que os pastores têm que se comportar. Tem gente lá do mundo, fumador de maconha, que diz como é que a igreja tem que ser, porque uma igreja canta alto, outra canta baixo, outra bate palma, outra faz não sei o quê. E às vezes tem alguns irmãos que pegam a corda e dizem, pastor, sabe, assim, assim, assim. Não. A igreja é um organismo vivo. Ela não nasceu por vontade de homem. Ela nasceu pela vontade das palavras de Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor falou a Pedro que os homens, perguntou para eles, para mais tarde dizer,
que os homens dizem que eu sou? Olha, que tu és um profeta, que tu és isso, tu és aquilo. Mas e vocês? Como é que vocês me veem? Então Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, tu és bem-aventurado. Porque o que tu falaste, não falaste por conhecimento humano, mas por revelação de meu Pai. Houve uma sincronia entre ti e meu Pai, e tu recebeste esta revelação. Pois eu te digo, a partir de agora, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja nenhuma é edificada sem estar balizada na palavra de Deus. O que valida a permanência e a vitória de uma igreja é ela ter em seu coração e em sua boca as palavras acertadas de Deus. Se você sabe o que Deus disse para você e o que Deus diz a respeito de como funciona a igreja, se você sabe a respeito de como Deus quer que as coisas funcionem, então ele diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, sobre esta palavra fundamental, sobre esta palavra como coluna, eu sustentarei a minha igreja. Amém. O mundo pode dizer qualquer coisa, o mundo pode falar qualquer coisa, mas se a igreja estiver firmada na palavra que Deus está falando, ela prevalece e ela vence todas as coisas. Um outro ponto importante é sobre os pensamentos e palavras. O texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, ele diz que nós devemos ter uma mesma forma. Vamos recapitular 1:10. Ele diz o seguinte, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Dentro da igreja local não pode haver mais de um falar. Precisamos ter uma única fala. Você sabe quando é que os filhos mais obedecem os pais? Quando os dois falam sempre a mesma coisa. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. Se o pai disser, se você desobedecer a sua mãe, você vai ter um problema sério comigo. E se ele desobedecer a mãe e você fizer o que está dizendo, teu filho vai pensar 2 vezes antes de desacatar a sua esposa. Agora, se a mãe corrige o filho e o pai diz, não, vem cá, eu vou falar com a tua mãe, você quebrou a unidade. Amém. Estamos aqui? Amém. O que precisamos ter em nós? Precisamos declarar o que Paulo declarou em Gálatas 2:20. Ele diz, logo já não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Por que precisamos pensar a mesma coisa? Porque já não somos mais nós. Por que precisamos andar de uma mesma forma? Porque já não somos mais nós. Mas é por causa de quem vive em nós. Você vai perseverar nesta palavra ao sair daqui, não é por causa de você, é por causa de quem vive em você. Aleluia. E quem vive em você vai dizer, ele estava dizendo a verdade, então ande de acordo com o que você ouviu. É Cristo o cabeça, vivendo em mim. Você consegue dizer comigo? É Cristo o cabeça, vivendo em mim. Cristo vive em você. Amém. Então Ele é o teu cabeça. Você não vai andar pela sua cabeça. Você vai andar pelo cabeça. É
Cristo que vive em mim, e Ele é o cabeça,